Deputado Eduardo, é um prazer mais uma vez falar com o senhor. Eu não sei se o senhor viu o que o Ciro falou agora há poucos momentos, mas foi uma entrevista do jeito que o Ciro dá a entrevista, né? Ele não só xingou o seu pai, xingou o senhor com palavras realmente agressivas, porque ele acha que também esse discurso do seu pai hoje de manhã foi foi uma agressão à democracia. O senhor deu o senhor participou ontem, não sei se foi por rede social ou não, dizendo que o momento agora não é para cachorro latir. Inclusive o Ciro chamou o seu pai de cachorro, inclusive aqui, entendeu? E uma série de coisas. Foi... Desculpe interromper o senhor. Não, pode ficar à vontade, pode falar. É que tá dando um delay aqui, eu achei que o senhor tivesse parado de falar e eu ia começar. Mas enfim, vindo do Ciro, da Atena, elogio. Eu acharia estranho se uma pessoa que é tão, ele, o irmão dele, tão envolvido com tanta maracutaia, uma história de passado sujo, né? O irmão dele famoso, agora por jogar um trator para cima de policiais militares, com uma maneira de solucionar, né, aquela greve, eu ficaria surpreso realmente se ele estivesse nos elogiando. Mas vindo dele já é normal, eu já estou no nível de dar risada. Eu acho que o Ciro é carta fora do baralho. Boa sorte, Ciro, para daqui a 2 anos aí na eleição presidencial, quem sabe o senhor consiga um pouquinho mais de votos. Eduardo, o seu pai disse hoje que chega, basta, acabou, que não vai ter um dia como ontem. Isso não significa, na sua opinião, uma ameaça direta à democracia, às instituições, interferência de poder e daí por diante ou não? De maneira nenhuma, Datena, é exatamente o contrário. Desde a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a presidência tem mais do que nunca sido alvo de ataques, não do STF, mas pontualmente e principalmente de 2 ministros, Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Eu não vou nem entrar aqui, Datena, no mérito da questão do ministro Barroso em ter impedido que o corpo diplomático venezuelano, dentre eles o adito militar, general Barroso, acusado de desviar 20 bilhões de dólares da estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA, enquanto esteve na Venezuela e hoje está comodamente aqui no Brasil. Eu vou deixar essa questão do Barroso e da Venezuela de lado. Atentando aos fatos aqui sobre as atuações dos ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Primeiro, Alexandre de Moraes interferiu, impedindo a nomeação de Ramagem, delegado da Polícia Federal, atuou já na Copa do Mundo, atuou na segurança das Olimpíadas, atuou na fronteira, tem operações conectadas com as operações da Lava Jato, enfim, uma pessoa de passado ilibado e respeitado dentro da nossa Polícia Federal. Foi impedido porque, na visão do ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, uma desculpa um tanto quanto estapafúrdia, ele seria amigo de Carlos Bolsonaro, porque existe uma foto dos dois em uma festa. Enfim, o presidente engoliu seco, respeitou e colocou outra pessoa que não Ramagem, né, como diretor-geral da Polícia Federal. Depois, o ministro Moro saiu, falou que a acusação era que o presidente queria proteger os filhos. Sabe-se lá de qual crime, Datena? Nem eu, nem Carlos, nem Flávio somos réus no STF ou temos investigações a par a cargo da Polícia Federal. O que existe hoje é tão simplesmente um procedimento investigatório no Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro e não da Polícia Federal, essa investigação, que daqui a pouco vai completar 3 anos, que nem sequer denúncia apresentou, mas ela está lá parada. Quem sabe aí até para os opositores aproveitarem para dizer que o Flávio é enrolado, que tem problema na justiça, etc., mas até agora não tem nada nessa operação. Mas, enfim, então qual seria o crime cometido pelos filhos do presidente? Me apontem, além disso, aí eles vão falar fake news, me aponte, Datena, uma fake news que tenha influenciado as eleições de 2018 ou uma fake news que a gente tenha dito que tenha sacudido o cenário nacional. Agora, pelo contrário, Datena, o presidente, pela TV Globo, tentou se relacionar com a morte da Marielle, em outras situações, onde a gente vê, às vezes, até o próprio William Bonner, em Jornal Nacional, tendo que passar um constrangimento de voltar atrás e dizer que a notícia que eles estavam dando vai frontalmente em sentido contrário àquela anunciada pelo Jornal Nacional minutos antes. Então, Datena, nós somos vítimas. O ministro Moro saiu,
exigiram fita de reunião secreta, falaram que era sigilosa, depois deram publicidade nessa fita. O presidente ganhou moral com a sociedade. E o que eles fizeram? Agora, em mais uma afronta, pediram as câmeras que filmaram para cogitar e ventilar que essas fitas foram editadas, ao passo que, no mesmo tempo, ministros falando que generais seriam conduzidos debaixo de vara para depor no STF, e toda uma rede de coisas que você fala assim, não é possível. E a presidência da República acatando todas as decisões, ainda que crendo fielmente que sejam decisões políticas. E o Alexandre de Moraes tomou uma decisão tão política que até o Marco Aurélio de Mello fez uma reprimenda contra o ministro Alexandre de Moraes. Não existem motivos na Constituição para não se permitir a nomeação do Ramagem. Então, a todo momento, Datena, vem sendo feitas investidas contra o livre-arbítrio do presidente. O senhor acha que há aparelhamento político do Supremo e que, se houver, com que objetivo isso? Derrubar o seu pai? Datena, eu não tenho dúvidas, eu não vou generalizar, obviamente não é todo o Supremo, né? Ali existem ministros que ainda são respeitáveis, que têm condições de andar com moral na rua. Mas eu, como deputado federal, ainda acredito, né, que no Brasil eu tenho direito e sou resguardado pela imunidade parlamentar para falar aquilo que eu penso. Eu acho que o Alexandre de Moraes, pelo menos, já extrapolou e muito esse limite com essas suas decisões e essas suas atuações totalmente políticas. Isso daí, quem está falando, não sou só eu não, Datena. Pessoas do quilate, de Ives Gandra Martins, estão indo no mesmo sentido. E isso é uma vergonha para o STF, porque a população, por vezes, não enxerga a atuação isolada de um ministro, ele enxerga a corte como um todo. E aí a revolta é natural. Não tem como 57 milhões de pessoas elegerem um presidente que vem para quebrar com uma sequência de décadas de escândalos de corrupção. A gente está aí há mais de 500 dias sem nenhum escândalo de corrupção dentro do governo. E aí venham dizer que o culpado de qualquer ação ditatorial é o presidente. Quando, na verdade, Datena, todos estão enxergando que ele é vítima dessas atitudes. Então, hoje o presidente, na saída do Palácio do Alvorada, ele fez um desabafo. Porque a gente não pode mais viver com a Constituição sendo seguida só por um dos lados. E o golpe final desse esculacho que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo contra os conservadores veio com mandados de busca e apreensão, sem pé nem cabeça, como eu falei, sem nenhum fato definido, sem ter no Ministério Público o polo ativo da ação, porque a procuradora Raquel Dodge já mandou arquivar esse inquérito da fake news, e o Alexandre de Moraes passou por cima e continuou com esse inquérito. Daqui a pouco ele tá exigindo o celular do presidente, ele está prendendo sei lá quem, sem qualquer motivo. O STF é guardião da Constituição, não está acima dela. Vocês têm o direito, inclusive o presidente da República, de processar especificamente o ministro Alexandre. Vocês pensam nisso ou não? Bem, eu não conversei com o presidente sobre isso, né? Mas, conversando com a deputada Bia Kicis e outros deputados, nós entraremos ainda hoje com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes pelo crime de abuso de autoridade. E, ao mesmo tempo que ontem outros deputados protocolaram o impeachment de Alexandre de Moraes. Realmente ele está destoando da atuação que se espera de uma Suprema Corte. A representação vinda de um filho do presidente, ela tem um outro peso. Também pede o impeachment do presidente, do ministro Alexandre? Datena, em que pese eu não ter assinado, eu só não assinei essa representação pelo impeachment de Alexandre de Moraes ontem, porque eu não tive a oportunidade. Mas, se for possível, eu entro ali como coautor. Olha, ontem o senhor deu uma declaração, eu não me lembro bem, o Garrafa, tá no ponto a declaração do Eduardo aí? Tá aqui, tá na mão. Eu estava assistindo o senhor aí da tela, junto com o Sakamoto, eu ouvi a declaração. Então o senhor viu a entrevista do Ciro também? O senhor viu a entrevista do Ciro? Eu peguei o finalzinho, mas o Ciro é muito palavreado, né, Datena? O Ciro não dá nem para argumentar, ele só fica xingando, ele não entra no debate das ideias. Bom, então tá. Essa declaração que o senhor deu ontem, não é? Que a questão não é de que vai haver ruptura, é quando vai haver ruptura. Mais uma colocação do senhor, seu pai, hoje de manhã, quando ele disse assim, olha, mesmo que gente do meu meio, só pode ser o meio militar, queira extrapolar contra a democracia, eu não permitirei isso.
E quando o senhor fala que a ruptura está próxima, os militares em algum momento estariam pensando em dar um golpe no Brasil ou não? De maneira nenhuma, Datena, você não escuta esse tipo de conversa no meio militar onde eu circulo e nem dentro do governo federal. O governo está apenas querendo se defender, Datena. Como eu falei, o senhor já imaginou, Datena? Vamos fazer uma reflexão aqui. Imagina se, de alguma maneira, o presidente ou alguma investigação pede o celular de um ministro da Suprema Corte e fala que o ministro da Suprema Corte vai ter que entregar debaixo de vara. E então pegam-se reuniões secretas do STF, dizendo-se sigilosas, e depois explanam publicamente essa reunião. Será que o STF reclamaria? Óbvio que sim. Ficaria aí, estaria configurado uma total intervenção de um poder dentro do outro. E um dos princípios basilares da nossa Constituição e da nossa ordem democrática é exatamente a harmonia entre os poderes. E vale lembrar que o Congresso Nacional, e eu não vou entrar no mérito das questões, já deu recados ao STF quando, por exemplo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, não recebeu um oficial de justiça que queria intimá-lo sobre um processo do STF, ou o presidente Marco Maia, que, desrespeitando uma decisão, salvo engano, até do ministro Marco Aurélio Mello, nomeou um deputado X ao invés de nomear o deputado suplente Y, que era a ordem do Celso de Mello, para que o presidente da Câmara, Marco Maia, o fizesse naquele momento. Então, a gente não quer chegar nesse momento, Datena. Ninguém deseja esse tipo de conflito. Mas o STF, não o STF, perdão mais uma vez, desculpe-me. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Celso de Mello, eles estão esgarçando essa corda. Eu acredito que é um momento para eles refletirem, terem serenidade, porque, na verdade, muita gente acha que existe uma arquitetação, seja tudo arquitetado, um gabinete do ódio, de tanto repetir essa mentira, ela acaba ficando como verdade na cabeça de algumas pessoas, mas nós não temos controle sobre as massas, Datena. Por vezes, eu mesmo sou criticado pelo meu próprio público. Não existe isso de gabinete do ódio, uma milícia montada e etc. Isso daí tudo é falácia, é guerra de narrativa para tentar alcançar os objetivos deles. E as pessoas que falam que existe gabinete do ódio e pedem o impeachment do presidente por conta disso, pouco ou nada falavam, né? Fechavam os olhos quando o Brasil era assaltado pela velha política que a gente sabe. Quando o seu pai, algum tempo atrás, chegou a afirmar que havia informações claras do serviço secreto de que seria engedrado, ou estaria sendo engedrado um golpe contra ele, até que ponto as informações eram corretas ou não? Datena, eu não me recordo dessa declaração do presidente. O que eu me recordo e que eu vi parecido com isso foi na reunião ministerial, ele falando que colegas policiais haviam alertado a ele que poderia se tramar uma operação contra o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro para se plantar ali provas de crime que não foram cometidas pelo Carlos Bolsonaro. Esse era um receio que havia, e por isso é que o Jair Bolsonaro ele não pediu ao Moro que o blindasse, ele pediu ao Moro para que prestasse atenção nessas situações para que o presidente não fosse chantageado. Então essa que foi a questão toda. O jogo do poder, Datena, ele é cruel. Não engane-se você que está nos assistindo, achando que tudo vai ficar, não, é só dentro da lei, etc. As pessoas fazem, às vezes, o diabo para chegar no poder, nas palavras de Dilma Rousseff, só para relembrar um pouquinho. Então, o que a gente está vivendo e sofrendo aqui, muitas das vezes só a gente sabe o que é. Mas a gente também não vai entregar de mão beijada, né, o poder para essa oposição que não tem qualquer apego à democracia. Vale lembrar que o Sakamoto, que até há pouco tempo estava falando com o senhor aí, tem foto com o M16 junto com a guerrilha no Timor-Leste. Vale lembrar que ele tem um grupo chamado Blog Prog, que faz parte também da agência pública, com 54 replicadores de pessoas, replicadores da imprensa, onde eles pautam boa parte da imprensa nacional. E a isso, ninguém fala gabinete do ódio, ninguém fala rede de fake news. Agora, tentam achar pelo em ovo para exatamente acusar nós, que conseguimos ganhar uma eleição praticamente na internet, tendo o apoio voluntário dos brasileiros. Quando o senhor diz que a ruptura está próxima, depende de quando, pelo que eu entendi, o senhor acredita mais numa insurgência popular contra as instituições, é isso?
Datena, isso pode ocorrer se determinados ministros do Supremo Tribunal Federal continuarem a esgarçar, a procurar instabilidade, a provocar e a interferir em outros poderes. Só para lembrar aqui um pouquinho, Datena, se me permite abrir um parênteses histórico, em 1964, as pessoas estavam nas ruas, marchas gigantescas em São Paulo, no Rio de Janeiro, um momento de instabilidade muito grande. Tá certo que os generais foram eleitos, mas os militares só entraram em ação depois do clamor popular. Ninguém está querendo que isso aí se repita, e eu acredito que hoje em dia não existe espaço para que se repita isso que ocorreu em 64. No entanto, as pessoas que não conseguem enxergar dentro do STF, Justiça, ou dentro do Congresso Nacional, instrumentos para reverter esse tipo de desarmonia entre os poderes, elas se abraçam no artigo 142 da Constituição. E aí eu vou me valer mais uma vez aqui das palavras de Ives Gandra Martins, onde ele diz que o poder, entre aspas, moderador para restabelecer a harmonia entre os poderes não é o STF, são as Forças Armadas, que vêm, botam um pano quente ali, zeram o jogo e depois volta o jogo democrático de novo. É simplesmente isso. Por exemplo, a democracia, o princípio básico democrático é o equilíbrio entre os poderes. O senhor está alegando claramente que não há esse equilíbrio e que há aparelhamento político do Supremo. Se o Supremo defender, como o presidente Bolsonaro está blindando o ministro Weintraub com até habeas corpus preventivo, se o Supremo bater o pé e defender, obviamente, o ministro Celso de Mello e o ministro Alexandre, que são alvo das suas acusações e do presidente da República, a gente não vai estar numa crise institucional, deputado? Sim, Datena, mas olha só, o habeas corpus é um instrumento que é aberto para todos os brasileiros. Por que ele não pode valer para o ministro da Educação? Por que o ministro da Educação seria uma blindagem, uma manobra? Não, ele é tão cidadão quanto eu e quanto qualquer pessoa. Pode não, eu não citei como manobra, eu citei como um estamento jurídico aceitável. Não foi essa a pergunta. A pergunta é se houver resistência por parte do Supremo em relação a aceitar que há aparelhamento político, e acho que vai haver, com o ministro Alexandre e com o ministro Celso de Mello, se não está aberta aí uma ruptura institucional grave para o país. Essa é a pergunta. Datena, esse tipo de... Desculpa, então, eu interpretei errado a palavra do senhor. O Weintraub fica em segundo plano aí. Não é questão do Weintraub, fica em segundo plano. Mas esse tipo de coisa, eu não tenho como me posicionar, né? Só se ela vier a se verificar, se ela vier a ocorrer, aí na hora vai ser feita, vai se verificar também as medidas a serem tomadas, né? E quem vai responder com relação a isso não sou eu. Certamente será o governo federal. Mas retornando um pouquinho, se me permite, Datena, falar um pouquinho do Weintraub, que crime que ele cometeu para ele ser conduzido ao STF, para que ele venha a sofrer esse tipo de constrangimento? Ora, quem deu notoriedade a uma reunião secreta dentro do governo foi o próprio STF. E pasmem, quando saiu a fala do ministro Weintraub sobre o STF, a popularidade dele só aumentou. As pessoas agora estão começando a pedir Weintraub para governador de São Paulo. Tamanho é o descrédito da Suprema Corte, de maneira geral, junto à sociedade. Porque a Suprema Corte, muitas das vezes, ela tem invadido não só a competência do presidente da República, mas também a competência de legislar do Congresso Nacional. Se nós formos ver decisões com relação a aborto ou diversas outras, por vezes, né, elas são, na prática, são leis. E o STF não é feito para fazer leis. Se quiser fazer leis, coloque o seu nome à urna e veja se será aprovado pela população, porque assim é no sistema democrático. O senhor não considera que é crime dizer que alguns ministros do Supremo têm que ser presos, né? Mas o seu pai colocou uma coisa parecida com o que você colocou agora aí, que foi crime do Celso de Mello, do ministro decano, que é respeitadíssimo pelo colegiado, divulgar aquela reunião. O senhor considera que ele cometeu crime? E que o Weintraub, mesmo pedindo que ministros do Supremo fossem presos, não cometeu crime nenhum?
Datena, na intimidade, até pai às vezes fala que vai matar o filho, namorado fala que vai matar a namorada e nada disso se verifica. Então, de maneira nenhuma, de acordo com o Código Penal brasileiro e com a legislação penal, Weintraub não cometeu o crime. Até porque no Brasil a gente não vive igual na Alemanha nazista. Não existe aqui o crime de opinião. Ter opinião é livre. O que a gente não pode também é se submeter a tecer apenas elogios à Suprema Corte. Na intimidade, Datena, todos nós falamos coisas, inclusive até absurdos. Então fica a julgamento de cada pessoa. Agora não pode o STF invadir a presidência da República, pegar uma fita de uma reunião secreta, divulgar em público para depois tentar criminalizar um dos ministros. Pelo amor de Deus. Aí falta o mínimo de coerência e bom senso, né, do ministro Celso de Mello. O senhor acha que ele cometeu crime? O seu pai dirigiu praticamente para isso, que crime é quem liberou a fita. Olha, se estão acusando o ministro Abraham Weintraub de ter cometido um crime pela fala dele, certamente ele não teve culpa na divulgação disso. Inclusive, o ministro Weintraub nunca repetiu essas palavras numa entrevista pública, porque ele respeita, muito provavelmente, a Suprema Corte. Então, eu acredito que... Eu vejo algumas pessoas falando que poderia ter cometido ali um abuso de autoridade. E, ao pé da letra, essa interpretação ela não é descabida, não, Datena. Se olhar a letra da lei certinha, quem dá publicidade a ato que é sigiloso, incorre num crime. E vindo de um funcionário público, isso pode incorrer, sim, em abuso de autoridade. Eduardo, você tem uma linha de raciocínio clara e muito fácil da gente entender, você fala fácil, você tem um pensamento político que as pessoas gostem ou não, é o seu pensamento político e você não arreda a pé disso, em momento algum. Nós estamos num momento grave de uma pandemia. Né? O Ciro teria acusado esse discurso do seu pai hoje, vamos esquecer o Ciro, porque o senhor disse que não responde, mas de encobrir uma situação terrível que o Brasil está passando agora, estabelecendo mais de 1.000 mortes por dia e chegando a uma crise grave, extremamente grave, patológica, de pessoas morrendo por causa disso, e também uma crise terrível. Eu sempre disse que é muito mais difícil você enfrentar, seria muito mais difícil, já desde o começo, enfrentar essa crise no Brasil, porque o Brasil, diferente das potências que foram atacadas por esse vírus terrível, né? O Brasil é uma grande periferia, o Brasil é um país pobre. Então, é diferente você só pensar na ciência e não pensar também na economia, com milhões de desempregados e gente morta de fome, que já vem do governo passado. Nós tivemos no ano passado a pior crise recessiva da história do país. Quer dizer, o brasileiro já não tinha um tostão guardado em casa para poder almoçar, jantar, tomar café da manhã. Agora, com essa crise, se não for essa ajuda que o governo está dando, é muito pequena perto dos Estados Unidos, só que os caras são a maior potência econômica do mundo. É o que tem para hoje. São $100, lá são $1.200, mas o Brasil é extremamente pobre. É uma grande diferença econômica. Então, você enfrentar crise em país rico, como a França, Inglaterra, Estados Unidos, é uma coisa. China. O Brasil é outra completamente diferente. Mas o senhor, dentro da visão que o senhor tem, essa história de que esse discurso de hoje foi para esquecer as mortes que estão acontecendo e vão acontecer, dizem até que a gente pode bater mais de 100.000 mortos, tem um estudo americano que diz mais ou menos isso, que a gente pode superar os 1.000 mortos. Há uma possibilidade da gente recuperar esse sentido de combater a pandemia em si e deixar as discussões políticas para depois. Não digo as questões investigativas que devem continuar, mas as questões políticas serem colocadas em um segundo plano e a gente começar a pensar nas vidas que estão se perdendo, uma pelo vírus da Covid-19 e outra pelo vírus da fome que existe no Brasil há muito tempo, pela roubalheira que se instalou no Brasil desde há muito tempo. Exatamente, Datena. Foi essa a linha de raciocínio do presidente quando ele falou que está disposto a sentar, conversar, estender uma bandeira branca de paz, porque, na verdade, não é o presidente que está invadindo o STF, é o STF que está invadindo a presidência da República. Se o STF parar de fazer isso, volta-se o foco, né, à questão da pandemia, que é o que o presidente mais quer.
Ora, com todo respeito ao estudo, mas a gente não pode ficar se baseando num limite de morte. A gente tem que fazer o nosso melhor para ter o mínimo de mortes possíveis. E já que a gente está falando de Ciro Gomes, que criticou o governo com relação à pandemia, vale lembrar que a pandemia nasceu lá na China, Datena, em Wuhan. E o médico que quis denunciar essa pandemia, ele acabou sendo preso e depois morto. Oficialmente ficou sendo como morto por Covid, mas a gente sabe que lá as informações nem sempre são fidedignas, porque não existe uma imprensa livre, sequer existe Twitter, Facebook e WhatsApp lá na China. E a China, o Partido Comunista Chinês, é aliado, eles têm um documento público em que eles são aliados do PDT, partido de Ciro Gomes. Então veja, Datena, como é que é importante a gente preservar as liberdades dentro do país. Isso daí acaba por permitir que o país possa se preparar até para uma próxima pandemia. Porque quem sabe, se nós tivéssemos anteriormente sido avisados de que uma pandemia estava a caminho, a gente teria mais tempo para se preparar. Mas, infelizmente, como veio lá de Wuhan, na China, e o governo impôs essas medidas autoritárias, nós não conseguimos ser alertados a tempo. Mas, enfim, o governo tenta fazer o melhor e quer, sim, voltar ao foco à pandemia. A crise não é só em Brasília. A crise parte também de unidades da federação. Unidades afetadas pela pandemia, cujos governadores a gente já conhece, não preciso aqui ficar repetindo os nomes, são declarados inimigos do seu pai politicamente. Há como se chegar a um consenso em relação a isso ou não? Datena, eu acredito que a melhor medida seria uma implementação de um portal de transparência fidedigno, né, com dados de todos os gastos públicos disponíveis, por exemplo, na internet, em que boa parte dos brasileiros já tem acesso, e assim a gente consiga controlar esses tipos de gastos, né? No Rio de Janeiro estão ocorrendo algumas coisas que saltam aos olhos. 850 milhões para a construção de alguns poucos hospitais de campanha, né? É aquele negócio, você vai alugar uma lona para fazer o hospital de campanha e ela sai quase o mesmo preço de você construir um hospital real. 600 mil de gasto com jardinagem. Enfim, uma série de medidas num contrato que nem sequer passou pelo crivo da licitação, e a lei federal permite que no momento de pandemia realmente ocorra esse contrato sem licitação, mas isso não significa dizer que não ocorrerá uma fiscalização desse contrato depois. Então, nesse primeiro momento, existem muitos governadores com fortes suspeitas de estarem abusando desse desvio de dinheiro público. E eles o fazem por quê? Porque esse dinheiro está vindo do governo federal. Quando o Congresso Nacional aprovou a Lei Mansueto, essa Lei Mansueto diz o seguinte, Datena: se um governo de estado tiver uma arrecadação de impostos menor, o governo cobrirá essa diferença. Então, o governador ele está muito confortável para estender o lockdown ad eterno. Porque se ele tiver um prejuízo, o governo federal terá que injetar mais dinheiro no estado dele. E se não injetar, a culpa é do Bolsonaro. Então o discurso está todo feitinho, está todo bonitinho. Mas a gente acredita aí que a Polícia Federal seguirá cumprindo o seu papel e o ministro André Mendonça está atento, junto com o general Pazuello, e é por isso que a gente tem um general à frente do Ministério da Saúde, não é por acaso, para ficar de olho nesses gastos. Há previsão de que outros 7 estados sejam investigados, inclusive o governo aqui de São Paulo. O São Paulo é o estado importante da federação, economicamente é o estado mais rico do país. E há essa polarização e discussão de que se começou campanha à presidência da República por parte do governador Dória antes do tempo. Aí o bicho não pode pegar ainda mais sério, Eduardo? Olha, São Paulo é o estado, como sabemos, né, é o 01 quando se fala em orçamento do país, né? É o estado da economia mais pujante. Agora, se existem indícios de ilícitos, eles têm que ser investigados, né? E a autoridade que está a cargo dessas suspeitas de ilícito, ela tem que permitir a investigação. Se nada tiver, será arquivado. Agora, a gente não pode ver suspeitas fortes e não ir lá investigar sobre o preceito de que, não, olha só, o Jair Bolsonaro está investigando Dória, está investigando Witzel. Não. O governo federal e o aparato estatal, aí incluso a Polícia Federal, o Ministério Público, está investigando o dinheiro público do contribuinte. É dinheiro do imposto de todos os brasileiros. E só para adiantar, no Rio de Janeiro, nem de perto passa por uma intervenção do presidente.
Ali foi uma ação conjunta da PF, junto com o Ministério Público, em uma operação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então não tem nada a ver com o presidente da República. E a gente espera que outros estados ocorra essa fiscalização. É por isso que a Polícia Federal está aí. Você não entende que esse discurso, por parte do senhor, seu pai, presidente da República de hoje e de amanhã, ameaça a democracia de forma alguma? De forma alguma, Datena. O Jair Bolsonaro, o que ele mais quer é estar bem com todos os chefes de poderes. Você vê, outro dia ele estava abraçando o presidente Rodrigo Maia. Ele recebe, como ele recebeu na posse, né, do AGU e do ministro da Justiça, André Mendonça, no Palácio do Planalto, recebeu ali Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, rasgou elogios publicamente, mesmo sabendo que boa parte da sua militância não gosta muito de algumas atitudes desses ministros, mas são as pessoas que estão no poder e o presidente respeita isso, Datena. O que o presidente não quer é ser vítima de abusos e está pedindo respeito a algo que sempre ocorreu, é a harmonia entre os poderes. Só isso, nada mais e ponto. Né? Ninguém quer uma instabilidade no Brasil. Isso é ruim para o ambiente de negócios, para receber investimentos estrangeiros, para a geração de emprego. O que a gente precisa é deixar que o presidente trabalhe. Eduardo, mais alguma colocação? Não, Datena, só agradecer o espaço mais uma vez, o senhor sempre solícito conosco. Fui aqui de manhã, falei com o Garrafa aqui, que rapidamente me colocou no ar. E obrigado por permitir que a gente dê aqui o outro lado dos fatos. Fique com Deus. Muito obrigado. O Paulo também, o Garrafa, pede a agradecer ao Paulo que nos permitiu essa entrevista. Dar um abraço no Paulo aí. Abraço grande, fique com Deus, o senhor também.